Quero saudar novamente a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Momento muito importante do nosso programa. Com certeza, todos os momentos são importantes, porque o nosso programa de 1 hora, nós falamos de Deus, louvamos a Deus, entoamos louvores a Deus. Mas esse momento é um momento onde Deus ele fala conosco, né? Onde ele nos alimenta. Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viveria o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus, é onde Deus fala conosco. Eu quero convidar você para que você pegue a sua Bíblia e abra juntamente comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 15, no versículo de número 11 até o versículo de número 24. Iremos comemorar nesse domingo, dia 9, o Dia dos Pais. E eu quero trazer aqui para você um pai maravilhoso que amou o seu filho de uma forma incondicional, né? O livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo de número 24. Se você já pegou a sua Bíblia, me acompanhe nessa leitura, que diz assim a palavra de Deus. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passo fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Nós vemos esta passagem aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, onde o nosso Senhor Jesus Cristo ele traz esse relato de um pai que tinha as suas terras, e a Bíblia diz que esse pai ele tinha 2 filhos, e o filho mais novo chega ao pai e pede a parte da sua herança, e o pai, sem hesitar, distribui a parte, divide a parte dele. Ele fica alguns dias ali na casa do pai, e ele sai da casa do pai e vai para uma terra longínqua, para uma terra distante. Com certeza esse filho estava ali na casa do pai, mas estava olhando para as coisas que aconteciam fora da casa do pai. Ele achou por melhor viver a sua vida sozinho. Ele achou por melhor viver a sua vida longe dos cuidados do pai. Mas nesse trecho que nós lemos, a Bíblia diz que ele saiu da sua casa, foi para uma terra distante, e ele se alegrou muito, porque ele tinha dinheiro, ele tinha parte da herança que ele levou do seu pai. Mas a Bíblia diz que ele gastou, com coisas alheiras, ele gastou com mulheres, gastou
com bebidas, com comidas, gastou à toa, né? E a Bíblia nos diz que passado algum tempo veio uma grande fome sobre aquela terra. E às vezes nós pegamos uma quantia de dinheiro e nós começamos a gastar e nós achamos muitos amigos, porque nós temos para bancar a vida dessas pessoas. E era assim na vida desse jovem, desse moço. Ele pegou a sua herança, saiu da sua terra e era tudo mil maravilhas. As pessoas ficavam ali à roda dele, mas quando acabou o dinheiro as pessoas se afastaram. Houve uma grande fome naquela terra e ninguém ajudou ele. Ninguém ajudou, todos desprezaram aquela pessoa. E a Bíblia diz que ele vai trabalhar para alguém. E ele vai ali apacentar porcos, cuidar de porcos. Olha o estágio de uma decaída desse homem. Ele estava na casa do pai, tinha tudo na casa do pai. Tinha uma boa comida, com certeza. Tinha uma boa cama para dormir. No frio, um bom cobertor para se aquentar. Mas ele decide, ele estava olhando para as coisas de fora. E ele achou que era melhor estar lá fora. E ele sai da casa do pai e acontece tudo isso sobre a vida dele. Ele gasta tudo, os amigos se afastam e ele está sozinho, está perdido, sem ninguém. Vai trabalhar para alguém, essa pessoa manda ele apacentar porcos, cuidar de porcos. Um trabalho terrível, um trabalho que nós olhamos e achamos que é ruim. E com certeza, né? Você trabalhar ali, cuidar de porcos. E ele cuidando dos porcos, ele ainda sentia fome. A fome veio até ele, e ele olhava ali para a comida dos porcos, ele queria comer aquela comida. Olha aonde chegou esse moço, o estágio que ele estava nesse momento, aonde ele foi parar, largou tudo e foi para uma vida terrível, uma vida perdida, uma vida sem direção. Talvez você que esteja assistindo essa programação nesse momento, você se sinta assim também, longe do abraço de um pai, longe de alguém que você possa reclinar a sua cabeça no ombro e dizer o que você está passando. Talvez você esteja sozinho. Talvez não haja ninguém ao seu lado onde você possa se abrir, onde você possa conversar e expor os seus problemas. Talvez você se encontre como esse jovem, como esse moço, sozinho, no meio do nada. Mas a Bíblia diz que dentro do coração dele, dentro da sua mente, ele começou a lembrar das coisas boas que aconteciam na casa do pai, das coisas boas que ele recebia ali na casa do pai. E ele pensou consigo: olha, eu aqui não tenho o que comer, estou cuidando de porcos, e lá na casa do meu pai, os seus trabalhadores têm de tudo, têm o que comer, têm o que vestir, têm o que calçar, têm onde dormir. Eu aqui estou perdido. E agora o que eu vou fazer? Eu pequei contra os céus e pequei também contra o meu pai. Mas eu vou voltar, eu vou me humilhar na presença do meu pai, e talvez ele deixe eu ir trabalhar com os empregados dele. E agora, como eu disse, que iria falar aqui do amor do pai, imagine o pai. O filho sai da casa, abandona o pai, pede a herança, vai embora, gasta toda a quantia que lhe foi dada e de repente ele volta. Talvez muitos pais não receberiam o seu filho, mas a Bíblia diz que esse pai avistou ao longe quando seu filho estava chegando. E a Bíblia diz que ele sai correndo e ele pula nos braços do seu filho e beija-o. Olha o amor desse pai. Esse pai que é a figura do nosso Deus.
o Deus Todo-Poderoso, que ama os seus filhos de uma maneira sobrenatural. Eu quero dizer para você que Deus, Ele te ama. E o amor de Deus é tão grande para com as nossas vidas, que Ele enviou a Jesus Cristo para morrer ali na cruz do Calvário, para nos salvar. E Deus quer te salvar. E às vezes nós achamos indignos de se achegarmos a Deus, de nos prostrarmos diante de Deus, porque nós nos achamos tão pequenos, tão pecador como aquele moço. E agora eu vou até a casa do meu pai, eu vou me humilhar, será que ele vai me aceitar? Será que o meu pai vai me aceitar? Com certeza. Olha o amor daquele pai, estava ali esperando o seu filho chegar, e quando o filho chega, ele abraça ali o seu filho, né? Ele beija o seu filho, ele se comove ali com o seu filho, e o filho estava esperando talvez outra coisa. Eu vou chegar lá, o meu pai vai mandar eu ir trabalhar lá com os trabalhadores dele, mas mesmo assim eu vou. Nós precisamos enfrentar a realidade. Às vezes nós se achamos tão fortes, mas por dentro somos tão fracos, porque nós precisamos de alguém, nós precisamos da companhia de alguém, nós precisamos de um abraço quente, nós precisamos de um apertar de mão. E o nosso Deus, embora espiritual, embora espírito, mesmo assim Ele nos abraça, né? Ele nos ama de uma forma sobrenatural, e nós podemos sentir o amor de Deus tão grande para com as nossas vidas, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós se achegamos ao nosso Deus, quando nós nos prostramos diante de Deus, nós sentimos o seu amor, nós sentimos aquele arrepio, e não é o arrepio aqui na carne, não, é um arrepio por dentro, um arrepio na nossa alma, porque Deus nos ama, Ele ama você. Eu tenho certeza que não importa a situação que você está, não importa aonde você se encontra, mas o meu Deus, o nosso Deus, Ele te ama e Ele está te esperando com os braços abertos. E Ele diz para você: vem a mim. Aquele filho saiu de casa, mas ele também tomou a decisão de voltar à casa do Pai. E Jesus disse, né, em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus, Ele tem um alívio, né, desse peso que está sobre a sua vida. Ele tem um alívio para as vossas almas, Ele tem descanso para as vossas almas. E Ele diz para você: volte. Talvez você ainda nunca entrou dentro de uma igreja evangélica, então você é esse filho, e Ele está te chamando. Procure, né? Busque a Deus, busque a palavra de Deus. Ele está com os braços abertos, esperando você. Aleluia. E a Bíblia diz que quando aquele pai recebeu o seu filho em seus braços, ele manda fazer uma grande festa. Ele manda fazer uma grande festa para aquele filho. Recebeu vestes novas, representando para nós a purificação dos nossos pecados, porque Jesus nos purifica de todo pecado. Não importa o que você cometeu, não importa o que você fez, o que importa é que Deus perdoa todos os pecados. Receba também vestes brancas nesse momento. E a Bíblia diz também que o pai mandou colocar um anel no dedo daquele filho, representando uma nova aliança, uma nova comunhão. Tinha sido desligado, o filho saiu de casa, mas quando o filho voltou, o pai reatou novamente aquela comunhão. E ele também recebeu sandálias nos pés. Essa sandália representa a palavra de Deus que nos purifica, a palavra de Deus que nos reveste de todo mal. E Deus, nesse momento, Ele está te revestindo da sua palavra, e nem o mal te chegará, nem o mal chegará à tua tenda. E por final, a Bíblia nos diz que o pai mandou matar um bezerro cevado. Olha o amor do pai. Quem está cevando o bezerro é porque está esperando alguma coisa, está esperando para fazer uma festa. E o pai estava esperando aquele filho que tinha partido de casa, mas o pai tinha esperança que um dia ele voltasse. E ele voltou, e houve uma
grande festa, né? E no versículo de número 24 nos diz assim, ó: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O nosso Deus é maravilhoso, e não tem nada nesse mundo que possa alegrar o coração de Deus mais do que quando um filho volta para Ele. O nosso Deus se alegra. A Bíblia diz que há festas no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados e se entrega ao Pai. O Pai está te esperando. O amor do Pai é tão grande para a tua vida. Você tem um grande valor para Deus. Você é uma peça preciosa para Deus. Nosso Deus te ama. Aleluia. Ele enviou a Jesus Cristo para morrer ali na cruz do Calvário, para provar o seu amor para comigo, para com você. O amor de Deus é tão grande. E Ele é como esse Pai. É a figura desse Pai que estava esperando aquele filho, e Ele também te espera. Ele está te esperando de braços abertos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está com os braços abertos, dizendo: venha para mim, venha fazer parte da minha família, aquela família que vai vir morar comigo. Em João 14, João escreve que Jesus foi nos preparar morada. E Jesus disse que aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. O prazer de nosso Deus é levar o seu povo para morar com Ele. E você pode fazer parte disso. Você foi escolhido para isso. Por isso Deus colocou essa palavra em nosso coração. Nós estamos transmitindo para você através dessa programação, falando aqui do grande amor de Deus, um amor incomparável, chamado de amor ágape, um amor sem comparação. Ninguém ama mais do que Deus. Lá no livro de Isaías, no capítulo de número 59, no versículo 15, se não me falha a memória, diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, porquanto o Senhor não se esquecerá de ti. Olha que amor. Nós sabemos que uma mãe, em seu bom raciocínio, ela faz de tudo pelo seu filho. Se for preciso, ela dá até a vida. Mas a Bíblia diz que se a mãe esquecer, o pai não esquece. O Pai eterno não esquece. Ele está de olho em você. Ele te ama de uma maneira sobrenatural. Não dá para explicar o amor de Deus por uma vida, por uma alma. Eu deixo essa palavra no seu coração, e eu quero dizer para você: o amor desse Pai é incondicional. Não há barreiras, não há limites. E talvez você diga dentro do seu coração: mas eu já fiz tanta coisa errada, eu já fiz tanta coisa terrível. Não importa, Ele te perdoa. Ele perdoa você e te recebe com todo carinho, com todo amor, porque o nosso Deus é amor. Aleluia, glórias a Deus. Se você ouviu essa palavra e você conheceu a palavra e estava desviado dos caminhos do Senhor, por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor, volte para o Pai. Volte para o Pai, porque Ele te ama e Ele tem grandes coisas para realizar na sua vida. Se você ainda não é um cristão, você também está longe da casa do Pai. Volte para a casa do Pai, se entregue a Ele. Busque a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Procure uma igreja evangélica onde se prega a verdadeira palavra de Deus. Procure um pastor dessa igreja e diga para ele que você quer voltar à casa do Pai, que você quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu tenho absoluta certeza que o milagre irá acontecer na sua vida, porque o Pai te espera, Ele te ama. E que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.